Existem dois erros que o investidor brasileiro comete e que custam, ao longo de uma vida inteira, milhões de reais. E o pior, quase todo mundo comete os dois erros achando que está fazendo a coisa certa. O primeiro erro é correr atrás do dividendo antes de ter patrimônio. O cara tem 20 mil, 30 mil na conta e já está caçando renda passiva. Já quer que caia um dinheirinho ali todo mês. Ele passa a vida colhendo frutinha de uma mudinha ao invés de deixar a árvore virar floresta primeiro. O segundo erro é investir só no Brasil. Só em real, uma moeda que perde poder de compra numa velocidade absurda e em empresas de qualidade duvidosa, dependentes de commodity e de ciclo político. E deixa eu te mostrar o tamanho do estrago desse segundo erro com um número agora. Para você comprar hoje o que 10 mil reais compravam há 30 anos atrás, você precisaria de mais de 57 mil reais. Ou seja, quem deixou dinheiro parado em real perdeu mais de 80% do poder de compra. Nos Estados Unidos, no mesmo período, para comprar o que 10 mil dólares compravam, você precisaria de cerca de 21 mil dólares. Perdeu também, mas perdeu muito menos. Essa é a diferença silenciosa que rouba o teu futuro sem você perceber. E é sobre isso e sobre tudo que você precisa saber para investir do jeito certo que é este vídeo aqui. Hoje eu vou te dar uma aula completa, um curso completo de investimento de longo prazo. E quando eu digo completo, é completo mesmo, tá? Eu vou começar do absoluto zero, explicando o que é uma ação e o que significa ser sócio de uma empresa para quem nunca investiu um centavo na vida. E eu vou até o fim te ensinando a analisar uma empresa de verdade, a escolher onde investir e a montar um plano completo com as duas fases. A fase de acumular patrimônio e a fase de viver de renda. Se você já investe e acha que sabe das coisas, fica também. Eu garanto que tem coisa aqui que vai te fazer repensar a tua carteira inteira, principalmente na parte de qualidade das empresas e de onde o teu dinheiro deveria estar. Prepara o cafezinho porque essa aula é longa e é densa, mas eu te garanto, é o conteúdo mais valioso que eu já coloquei nesse canal. E provavelmente vai sempre ser. Muito bem, antes de qualquer coisa, a gente precisa resolver uma confusão que atrapalha muita gente e que gera uma briga boba aqui na internet. Existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro na bolsa de valores, e elas são completamente diferentes uma da outra. A primeira é sendo trader. O trader olha para uma ação e enxerga uma ficha negociável, um papel que sobe e desce, um número que muda na tela. Esse número tem oferta e demanda. Ele quer comprar barato e vender caro. Ele estuda o gráfico, estuda o comportamento do preço, estuda a psicologia das massas. Ele não precisa saber o que a empresa faz para ganhar dinheiro com ela. Isso se chama especulação. E olha, especulação não é palavrão não, tá? Especular é assumir um risco calculado sobre a variação de um preço no futuro. É uma atividade legítima, profissional e que move o mercado inteiro. Sem os especuladores ou trader, chame como quiser, não existiria liquidez no mercado para nenhum investidor atuar. E daí nós chegamos nele, o investidor. A segunda maneira de ganhar dinheiro na bolsa de valores. O investidor olha para a mesma ação e ao invés de enxergar uma ficha negociável, ele enxerga uma coisa totalmente diferente. Ele enxerga um pedaço de uma empresa. Para ele, aquele código de 4 letras não é papel que oscila. É a participação societária num negócio real que tem funcionário, tem fábrica, tem cliente, tem produto, tem lucro. E ele estuda o negócio, quanto que a empresa vende, quanto que ela lucra, se ela está crescendo, quem que são os concorrentes. E é aí que vem a pergunta que todo mundo faz. Qual desses caras está certo? O trader ou o investidor? A resposta é: nenhum dos dois está errado. As duas abordagens são absolutamente válidas, as duas geram fortunas, as duas exigem método e disciplina. Eu, particularmente, faço as duas coisas. Eu tenho a minha carteira de trade e a minha carteira de longo prazo. E é por isso que esse canal, inclusive, se chama Trade de Valor, porque aqui a gente ensina trade e a gente ensina investimento de valor. Mas presta atenção no erro que destrói conta: misturar as duas coisas.
Quando o sujeito compra uma ação para fazer um trade rápido e o trade dá errado, ele toma prejuízo e aí ele fala aquela frase mágica: agora eu virei sócio, agora eu vou deixar para longo prazo. Isso não é investimento, isso é um trade que deu errado disfarçado de investimento. É a desculpa mais cara do mercado financeiro. Se você entrou como trader, você sai como trader, respeitando o teu stop ou o teu alvo. Se você entrou como investidor, você entrou para ficar anos e a queda do mês que vem é irrelevante para você. A depender do que esteja acontecendo, ela pode inclusive representar uma oportunidade para você comprar mais. O que não pode é trocar a camisa do time no meio da partida para não admitir que perdeu. Hoje o vídeo é sobre a segunda abordagem, o investimento. Comprar pedaços de empresas excelentes e ficar com eles por muito tempo. Se prepara porque o vídeo de hoje é aulão. Não dá para ensinar a investir bem de verdade em conteúdozinho de 10 minutos. A ideia é que você saia daqui preparado para se tornar um investidor e já sabendo onde investir. Vale comentar que nós já fizemos outros vídeos assim aqui no canal. A gente tem um curso completo gratuito de análise técnica com foco em traders e um curso gratuito e completo de opções do zero, uma ferramenta excepcional tanto para traders quanto para investidores. Vale a pena conferir esses dois cursos num outro momento. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição para você e um card aqui em algum lugar da tela. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso alinhar contigo antes de continuar, porque tem muita gente confundindo isso, é o seguinte. O que é longo prazo? Eu vejo gente falando, eu invisto a longo prazo. Quando você pergunta o horizonte, o cara diz 6 meses. 1 ano. Isso não é longo prazo. Isso é position trade. É uma operação de médio prazo que traders fazem, coisa completamente diferente do que a gente está abordando aqui. Investimento de longo prazo, do jeito que a gente ensina, é medido em anos, não em meses. Muitos anos, inclusive. 5 anos é o piso. 10 anos é o razoável. E o ideal, sinceramente, é você comprar pensando em nunca vender. Casar com a empresa mesmo. Só vender, só se divorciar se ela se deteriorar de verdade. E por que tanto tempo assim? Por uma razão simples e óbvia. Empresas não prosperam da noite para o dia. Pensa numa empresa de verdade no mundo real. Para ela crescer, ela precisa abrir uma nova fábrica, o que leva anos. Ela precisa desenvolver um produto novo, que leva anos. Ela precisa entrar num mercado novo, contratar e treinar gente nova, conquistar cliente. Nada disso acontece em 6 meses. Nada. Investir é como plantar uma árvore. Você planta, muda, rega, cuida e não acontece nada visível ali por um bom tempo. Se você desenterrar a semente todo mês para ver se ela cresceu, você mata a planta. A árvore precisa de tempo para criar raiz e só muito depois para te dar fruto. E quando ela dá por décadas. Então grava isso. No curto prazo, o preço de uma ação é sobre emoção. Notícia, medo, euforia, manchete, gráfico. No longo prazo, o preço de uma ação segue os lucros que aquela empresa que está por trás da ação produz. Se a empresa lucra cada vez mais, ano após ano, o preço vai atrás. Sempre foi assim, em todos os mercados do mundo. E é por isso que o longo prazo é, na minha opinião, o jogo mais fácil da gente ganhar. Porque ele te tira da disputa difícil de adivinhar o próximo mês e te coloca numa disputa muito mais fácil de vencer. Escolher boas empresas e ter paciência, não fazer nada. Entendido isso, a gente agora vai para o comecinho de tudo e eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque ela é a mais importante do vídeo inteiro. Ela vai mudar a forma como você enxerga dinheiro para sempre. O que é uma ação? Uma ação é um pedacinho de uma empresa. Só isso. Quando uma empresa quer captar dinheiro para crescer, ela divide o capital dela em vários pedacinhos, em milhões de pedacinhos, e ela vende esses pedacinhos na bolsa de valores. Cada pedacinho é uma ação. E quando você compra uma ação, você virou dono daquele pedacinho. Você é sócio, minoritário, é claro, mas sócio de verdade, com direito a uma fatia dos lucros da empresa e do crescimento daquele negócio. Se você compra uma ação do Itaú, você é sócio do Itaú. Se você compra uma ação da Apple, você é sócio da Apple. Não é figura de linguagem, não é metáfora, é realidade jurídica e econômica. Mas agora vem a parte que quase ninguém entende. E é aqui que separa quem enriquece de quem passa a vida correndo atrás do próprio rabo.
Deixa eu te explicar como que a economia funciona de forma simples. Existe um esquema clássico de economia chamado fluxo circular da renda. Ele é simples. De um lado você tem as famílias, que somos nós, as pessoas. Do outro lado você tem as empresas. As empresas produzem bens e serviços. Comida, roupa, celular, energia, transporte, remédio. E as famílias consomem esses bens e serviços pagando por eles. Só que da onde que vem o dinheiro que as famílias usam para pagar? Vem do trabalho delas. As famílias vendem horas do seu tempo para as empresas e em troca elas recebem salário. E aí elas pegam esse salário e compram os bens e serviços das empresas. E o ciclo se fecha e roda de novo. E de novo, todo mês, a vida inteira. Essa é a economia simplificada. Agora presta atenção na pergunta que muda tudo. Dentro desse ciclo aqui que eu te apresentei, quem que está criando riqueza de verdade? A resposta é as empresas. Elas são as únicas criando riqueza aqui. E eu vou te explicar exatamente o porquê disso. Uma empresa faz o seguinte, ela aluga as horas de trabalho das famílias, compra matéria-prima, insumos, junta tudo isso num processo e transforma num bem ou serviço que vale mais do que a soma das partes. Ela pega o que custou 70 e transforma em algo que o mercado paga 100. Isso se chama valor agregado. E o que sobra dessa transformação, depois de pagar todo mundo, todos os custos, todos os impostos, é o lucro. E o lucro pertence a quem? A quem tomou risco e empregou o capital. Ou seja, aos sócios da empresa, aos donos da empresa. Agora repara na consequência disso que é brutal. As empresas funcionam como ralos na economia. Todo o dinheiro que circula, uma hora ou outra, escoa para dentro das empresas. Você recebe o salário e gasta onde? Em empresas. O governo pode imprimir mais dinheiro, ele pode injetar dinheiro na economia, pode dar auxílio e aquele dinheiro vai passar por várias mãos, mas o destino final é sempre o mesmo, o caixa das boas empresas. E de lá daquele caixa até o bolso dos sócios delas. E tem uma segunda diferença ainda mais cruel. Uma empresa continua funcionando sem você. Ela produz de manhã, de tarde, de noite, no fim da semana, enquanto o dono está dormindo, está viajando ou doente. O capital investido não descansa. Já o empregado, ele tem um teto absoluto. Existem 24 horas no dia e ele consegue vender no máximo uma parte delas em troca de dinheiro na forma de trabalho. Ele pode ganhar mais por hora, ele pode se especializar, ele pode virar diretor, mas o teto existe e é intransponível. E no dia em que ele parar de trabalhar, a renda dele para junto. Então a conclusão é essa e eu quero que você tatue. Pessoas ricas possuem ativos, sem exceção. Elas possuem pedaços de empresas que trabalham por elas 24 horas por dia. E o resto das pessoas só tem o próprio tempo para vender, que é um recurso limitado e que acaba. Agora, antes que você desanime e ache que esse jogo é só para os ricos, olha a boa notícia. Você também pode ser sócio de empresas. Você tem exatamente dois caminhos. O primeiro é empreender, criar uma empresa do zero. É um caminho válido, potencialmente o mais lucrativo de todos, porque você vai ser dono de 100% da tua empresa. Mas perceba que ele também é o mais arriscado, o mais trabalhoso, porque exige tempo integral, capital e um estômago enorme. A maioria das empresas novas fecha nos primeiros anos aqui no Brasil. O segundo caminho é o que a gente ensina aqui. Comprar pedacinhos de empresas maduras na bolsa de valores. Empresas que já passaram pela fase perigosa, que já têm modelo de negócio validado, marca reconhecida, gestão profissional, clientes fiéis e histórico de lucro comprovado. Você não precisa ter ideia, não precisa montar fábrica, não precisa contratar ninguém. Você simplesmente compra uma fatia de um negócio que já está funcionando e dando certo e passa a receber a tua parte dele. Com poucas centenas de reais, você pode virar sócio das melhores empresas do planeta. Isso é, sem exagero nenhum, uma das maiores conquistas da história do capitalismo e da humanidade. E a maioria das pessoas faz o que com isso?
ignora. Ou reclama que eles não fazem parte da festa, que a desigualdade está aumentando. Só que o caminho para participar está bem na frente delas. Acumular ao longo de uma vida inteira participações de boas empresas. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Voltando aqui para o nosso treinamento. Beleza, Felipe, eu comprei uma ação, eu virei sócio da empresa. Mas como é que o dinheiro que essa empresa produz entra no meu bolso na prática? Existem exatamente duas formas e você precisa entender bem as duas. A primeira são os proventos. Quando a empresa dá lucro, ela pode distribuir uma parte desse lucro em dinheiro para os sócios. No Brasil, isso vem em duas formas principais: os dividendos e os juros sobre capital próprio. Mas para o nosso propósito hoje, trate como a mesma coisa. Dinheiro vivo caindo na tua conta proporcional ao número de ações que você tem. A segunda forma é a valorização da ação. Se a empresa cresce, se ela vende mais, lucra mais e vale mais ao longo dos anos, o preço da ação sobe junto. Aquele pedacinho que você comprou por R$20 passa a valer 50, depois 100, depois 200. Você fica mais rico sem nem ter recebido nada em dinheiro ainda. E aqui, presta muita atenção, porque essa é uma das confusões mais claras do investidor brasileiro. A maioria das pessoas acha que a primeira forma, o dividendo, é o que importa e ignora completamente a segunda. Só que isso é um erro gigantesco e eu vou explicar direitinho o porquê daqui a pouco quando eu falar da armadilha dos dividendos. Mas já adianta na tua cabeça. No longo prazo, o que multiplica patrimônio de verdade é a valorização e ela vem do crescimento dos lucros da empresa. E antes de qualquer uma dessas duas coisas, antes de você pensar em dividendo, antes de você pensar se a ação tá barata ou se ela tá cara, existe uma pergunta que vem primeiro e que a maioria das pessoas pula. Essa empresa é boa? Ela tem qualidade? Porque não adianta nada uma ação estar baratíssima se a empresa é uma porcaria. Empresa ruim fica barata e continua mais barata até virar pó. E não adianta nada uma empresa pagar 12% de dividendo se o negócio dela está encolhendo. Porque em 3 anos ela não vai mais pagar nada. Então a ordem correta é essa. Primeiro qualidade, depois preço. Nunca o contrário. E é sobre qualidade que a gente vai falar agora na parte mais técnica dessa aula. Para saber se uma empresa tem qualidade, a gente olha duas coisas: os fundamentos quantitativos, que são os números, e os fundamentos qualitativos, que são as características do negócio. As duas coisas são importantes e eu vou te mostrar as duas. Vamos começar pelos números. E para ficar mais fácil de entender, eu vou abrir aqui a nossa plataforma e eu vou mostrar cada um desses indicadores na tela enquanto eu explico. Indicador número 1 e o mais básico de todos: histórico de receita crescente. Receita é todo o dinheiro que entra quando a empresa vende. É o topo da demonstração de resultado, é o começo de tudo. E o que a gente quer ver aqui é uma escadaria, a receita subindo um ano após o outro de forma consistente ao longo de muitos anos. Mas atenção a dois detalhes que separam a análise amadora de uma análise profissional. Primeiro detalhe, a receita precisa crescer acima da inflação. Se uma empresa brasileira cresce a receita 4% ao ano e a inflação for de 6%, ela não cresceu, ela encolheu em termos reais. Ela só aumentou o preço e vendeu a mesma coisa, ou até menos. Crescimento real é o que vale. Segundo detalhe, e esse é mais sofisticado, a gente prefere crescimento orgânico. O que quer dizer isso? Uma empresa pode crescer a receita de duas formas: vendendo mais, que é o crescimento orgânico, ou comprando outra empresa e somando o faturamento dela ao seu, que é o crescimento por aquisição. As duas fazem o número subir, mas são muito diferentes em qualidade. Crescimento orgânico mostra que o negócio é bom, que o produto é desejado e mais pessoas compram ele, ou que a empresa é capaz de aumentar o preço e continuar vendo seus clientes consumirem os seus produtos, o que é ainda melhor. É um sinal de força do negócio. Crescimento por aquisição pode ser só a empresa comprando faturamento com
com dívida e frequentemente vem com integração mal feita, cultura conflitante e endividamento. Não é que a aquisição seja proibida, mas quando a maior parte do crescimento vem de aquisição, liga o alerta. Indicador número 2, e esse é o objetivo final de qualquer empresa: histórico de lucro recorrente e crescente. Repara nas duas palavras porque cada uma importa. Recorrente quer dizer que a empresa dá lucro todo ano, de forma consistente. E não um ano sim e 3 anos não. Preferencialmente, queremos empresas que deem lucro todo trimestre, tá? Mas todo ano já basta. Crescente quer dizer que esse lucro está aumentando com o tempo. De novo, é o gráfico com uma escadinha indo para cima. Vender muito é bom, mas vender muito e não sobrar nada é péssimo. Existe empresa gigante que fatura bilhões e que não consegue transformar isso em lucro. O lucro é o que sobra para você, sócio da empresa. É a razão de existir uma empresa. Se o gráfico do lucro é uma escadinha subindo há 10, 15, 20 anos, você provavelmente está diante de um negócio muito bom. E aqui eu quero que você olhe uma coisa na tela. A diferença entre um gráfico de lucro, que é uma escada, e um que é uma montanha russa. A escada sobe degrau por degrau. A montanha russa sobe e desce. Tem ano de prejuízo, tem ano de lucro, é imprevisível. São dois tipos de empresa completamente diferentes e eu vou aprofundar isso daqui a pouco. Indicador número 3, o retorno sobre o capital investido, o famoso ROIC. Esse aqui parece complicado, mas o conceito é simples e poderoso. O ROIC responde a seguinte pergunta: de cada real que a empresa coloca dentro do próprio negócio, quanto de lucro ela consegue produzir? Pensa em duas padarias. As duas investiram 100 mil reais. A padaria A gerou 25 mil de lucro por ano. A padaria B gerou 5 mil. As duas dão lucro, mas a padaria A é muito mais eficiente em transformar capital em resultado. É uma máquina muito melhor. Por que isso importa tanto no longo prazo? Porque uma empresa com ROIC alto consegue reinvestir o próprio lucro e gerar mais lucro em cima, criando um efeito bola de neve. Ela cresce sozinha sem precisar pedir dinheiro emprestado nem emitir mais ações. Uma empresa com ROIC baixo é um balde furado. Você joga capital dentro e sai pouco resultado. Como referência prática, ROIC acima de 15% é excelente. Entre 10 e 15 é bom, abaixo disso comece a desconfiar. E um detalhe importante, para bancos e algumas financeiras, esse indicador não funciona muito bem por conta da natureza do negócio deles. Nesses casos a gente usa o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, que segue a mesma lógica. Quanto de lucro a empresa gera em cima do capital dos sócios. Indicador número 4. E aqui eu preciso te dar um dos alertas mais importantes dessa aula. Cuidado com a armadilha dos dividendos. O brasileiro, cara, eu não sei o que ele tem, que ele é apaixonado por dividendo. Tem gente que só olha isso, procura ação que paga mais, monta uma carteira inteira de pagadoras e acha que está fazendo certo. Deixa eu te explicar por que na maioria dos casos isso está errado. Quando uma empresa dá lucro, ela tem duas escolhas. O que ela vai fazer com aquele lucro? Ou ela distribui ele para os sócios na forma de dividendo, ou ela reinveste esse lucro dentro do próprio negócio para crescer mais. Abrir uma nova unidade, desenvolver um novo produto, entrar num mercado novo. Agora pensa comigo. Em qual situação uma empresa escolhe distribuir quase tudo? Quando ela não tem mais para onde crescer, quando o mercado dela já está saturado, quando ela não tem projeto novo que vale a pena. Aí ela pega o dinheiro e devolve para o sócio, porque ela não sabe o que fazer com ele. Isso se chama empresa madura. E em qual situação uma empresa reinveste tudo e paga um pouco mais ou nada de dividendo? Quando ela tem muitas oportunidades de crescer, quando cada real reinvestido gera muito mais lucro lá na frente. Sacou a ironia? O dividendo alto muitas vezes não é sinal de força, é sinal que a empresa parou de crescer. Volta para a analogia da árvore. Uma empresa que paga muito dividendo é uma árvore que te entrega os frutos todo ano, mas continua do mesmo tamanho para sempre. Uma empresa que reinveste
É uma árvore que planta os próprios frutos de volta no chão e vira um pomar. Daí a pouco aquele negócio virou uma floresta. Ela não te dá nada para comer hoje, mas daqui a 15 anos ela vai valer muito mais e ela vai te dar muito mais o que comer. E aqui que tá a lição prática que vale ouro. Se você ainda tem pouco patrimônio, teu objetivo tem que ser crescer esse patrimônio e não colher renda em cima dele. Colher renda com pouco capital é colher a frutinha que a mudinha tá dando. O dividendo faz sentido lá na frente, quando você já construiu a floresta e quer transformar ela numa renda. Primeiro você constrói, depois você colhe. O brasileiro faz o contrário e é por isso que ele fica preso, ele acha que investimento não dá certo. Isso quer dizer que a empresa pagadora de dividendo é ruim? Não, ela tem o lugar dela, principalmente para quem já tem patrimônio grande e está na fase de viver de renda. Mas se você está começando, teu foco tem que ser em crescimento. Indicador número 5, e esse aqui quase ninguém olha, mas ele é traiçoeiro. Cuidado com a diluição. Deixa eu te explicar o que é diluição com um exemplo simples. Imagina uma pizza cortada em 8 pedaços e você tem um pedaço. Você tem 1/8 da pizza. Agora imagina que sem a pizza aumentar de tamanho, alguém corta ela em 16 pedaços. Você continua com um pedaço, mas agora ela é metade do tamanho anterior. Você tem menos pizza sem ter vendido nada. É exatamente isso que acontece quando uma empresa emite ações novas no mercado. O número de pedaços aumenta e a tua fatia do negócio diminui. E se o lucro não crescer na mesma proporção, o teu lucro por ação cai. Por isso, quando você for analisar uma empresa, olha o histórico de número de ações em circulação ao longo dos anos. Se esse número vive subindo, cuidado. Pode ser uma empresa que precisa pedir dinheiro para o mercado o tempo todo porque ela não se sustenta sozinha. Ou uma empresa que remunera os executivos de forma agressiva em ações, às tuas custas. E olha o sinal contrário, que é maravilhoso, quando o número de ações diminui ao longo do tempo. Isso significa que a empresa está recomprando as próprias ações e cancelando elas. Ou seja, a pizza está sendo redividida em menos pedaços e a tua fatia está aumentando de tamanho sem você gastar mais nada, sem você comprar mais nada. Empresas excepcionais fazem isso de forma constante e é um dos sinais mais bonitos de uma gestão bem alinhada com o acionista. Beleza, agora você já sabe olhar os números. Mas eu vou te falar uma coisa que talvez te surpreenda. A análise qualitativa, ela é mais importante do que a quantitativa. Por quê? Porque os números te contam o passado. Eles mostram o que a empresa já fez. E você não vai investir no passado dela, você vai investir no futuro dela. A análise qualitativa é o que te ajuda a responder se aquele passado bonito tem chance de continuar no futuro. E a palavra-chave aqui, aquela que eu quero que você grave e leve para tua vida, cara, é previsibilidade. Deixa eu te explicar por que previsibilidade é tudo. O motor do enriquecimento no longo prazo são os juros compostos, o efeito bola de neve, ou como o pessoal chama, o efeito de composição. E para a bola de neve funcionar, ela precisa rolar de forma consistente, ano após ano. Um ano bom seguido de um ano terrível quebra a composição. É como se a bola de neve que estivesse rolando ladeira abaixo batesse numa pedra e perdesse metade do tamanho, tendo que começar a crescer do zero outra vez. Então a gente quer negócios previsíveis, empresas que você consegue olhar hoje e ter uma noção razoável de que daqui a 10 anos elas vão estar vendendo mais e lucrando mais. E aqui entra o conceito de ciclicidade, que é o grande vilão, na minha opinião, para o investidor de longo prazo. E eu preciso ser direto com você, porque isso vai contra a carteira da maioria dos brasileiros. Empresa cíclica é aquela cujos resultados dependem de um fator que ela não controla, normalmente o preço de uma commodity no mercado internacional. Ela pode ter a melhor gestão do mundo, com as melhores intenções, os funcionários mais dedicados, a operação mais eficiente, e mesmo assim ter um ano péssimo. Simplesmente porque o preço do minério de ferro, do petróleo ou da celulose caiu lá fora. E
quem que são as queridinhas da Bolsa Brasileira? Justamente essas. Vale, Petrobras, Klabin, Suzano, siderúrgicas, frigoríficos. A galera adora, porque em ano de commodity, sim, a ação sobe um monte. As empresas lucram muito dinheiro, pagam dividendo gordo e todo mundo acha que descobriu a galinha dos ovos de ouro. Aí o ciclo vira, o preço da commodity despenca, o lucro some, o dividendo some junto e a ação derrete. Isso quer dizer que essas empresas são ruins? Não, algumas são ótimas empresas e ótimos ativos para a gente fazer trade, para a gente operar como especulador. Eu opero elas com frequência, mas para o longo prazo, para a bola de neve dos juros compostos, elas são péssimas porque elas não têm previsibilidade nenhuma. O lucro delas não depende da competência da gestão, depende de um cassino de commodities do outro lado do mundo. A empresa pode ciclar por 10 anos e te deixar rico, ou ela pode andar de lado por 10 anos e fazer você ser humilhado até pelo rendimento da poupança. Ninguém sabe o futuro dessas empresas. Ele é nebuloso. Agora o outro lado, empresas com resultado previsível. Pensa numa WEG. WEG fabrica motores e equipamentos elétricos vendidos para o mundo inteiro, num setor que só cresce com a eletrificação da economia. Pensa numa empresa de saneamento, tipo a Sanepar aqui do Paraná. As pessoas vão parar de tomar banho, de lavar roupa, de usar água ano que vem? É claro que não. A demanda é praticamente garantida, com um contrato de concessão de longuíssimo prazo com reajuste acima da inflação. Pensa numa Porto Seguro, no setor de seguros. As pessoas vão parar de ter carro e precisar proteger o patrimônio? Não. Percebe a diferença? Nesses negócios você consegue olhar 10 anos à frente e ter uma tese razoável. Nas cíclicas você não consegue nem prever o ano que vem, porque nem o presidente da empresa consegue fazer essa previsão. Então na análise qualitativa as perguntas que você faz são essas. Qual que é o setor dessa empresa? E se esse setor é perene, ou seja, se ele vai existir e continuar crescendo daqui a 20 anos. Qual que é o modelo de negócio, ou seja, como exatamente essa empresa ganha dinheiro? O resultado dela depende de algo que ela controla ou de um preço lá fora que ninguém sabe qual que vai ser amanhã? A receita dela é recorrente, do tipo que se repete todo mês, ou depende de vender de novo para cada cliente toda vez? Receita recorrente, aliás, é ouro. Uma empresa que recebe de você todo mês automaticamente, sem precisar te convencer de novo a comprar os produtos dela, é infinitamente mais previsível que uma empresa que precisa fechar uma venda nova a cada mês. E aqui eu vou te dar uma dica para avaliar a qualidade de um negócio. Olhe como que foi a evolução das métricas como receita e lucro desse negócio durante períodos ruins, durante períodos em que a economia como um todo sofreu. 2008, 2015, 2020, os melhores negócios prosperam até mesmo nesses momentos onde tudo parece desmoronar. Mas daí a gente entra num outro ponto e talvez o mais importante de toda a análise. É aqui que separa quem investe de verdade de quem só olha a planilha. Você olhou os números, viu uma empresa com receita crescendo, lucro crescendo, ROIC alto, num setor previsível, ótimo. Mas tudo isso ainda é passado. A pergunta de R$1 milhão é: o que garante que essa empresa vai continuar assim? O que impede um concorrente de chegar amanhã, fazer a mesma coisa mais barato e destruir esse lucro indo? Porque olha, o capitalismo é implacável. Se uma empresa está ganhando muito dinheiro num negócio fácil de copiar, todo mundo vai querer copiar. E quando todo mundo entra, a concorrência aumenta, os preços caem, as margens sobem e o lucro evapora. Isso acontece todo santo dia em todos os setores. Então o que faz uma empresa manter lucro alto por décadas? A resposta tem um nome: moat. Moat é uma palavra em inglês que significa aquele fosso cheio da água que cercava os castelos medievais para impedir os invasores. É a mesma ideia aqui. O moat é a vantagem competitiva que funciona como uma muralha, protegendo o lucro da empresa dos concorrentes. Uma empresa sem moat é um castelo sem muralha. Qualquer um entra, copia, briga no preço e o lucro acaba. Uma empresa com moat forte é uma fortaleza. Ela lucra tranquila,
ano após ano e os concorrentes não conseguem atravessar. E existem vários tipos de muralha. Deixa eu te explicar os principais com exemplo, porque isso aqui é o coração da análise de qualidade. Mote número 1, custo de troca. É quando trocar de fornecedor é caro, trabalhoso ou arriscado demais para o cliente. Pensa no sistema de gestão que roda por trás de um banco ou de uma grande indústria. Trocar aquilo ali significa parar a operação, migrar dados, retreinar centenas de pessoas e correr o risco de dar tudo errado. Mesmo que apareça um concorrente 20% mais barato, não compensa. O cliente fica preso e a empresa lucra em paz. Quanto mais dói trocar, mais forte o fosso. Mote número 2, marca. Cuidado, porque marca não é logotipo. Marca, como mote, é quando o nome da empresa faz o cliente pagar mais ou escolher ela sem pensar. Existem refrigerantes tecnicamente iguais, mas uma pessoa paga mais por um deles. Existem remédios genéricos idênticos, mas a pessoa compra o de marca. Isso é décadas de construção de confiança. E é uma coisa que dinheiro nenhum compra da noite pro dia. Mote número 3, e talvez o mais valioso de todos. Poder de precificação. É a capacidade de aumentar o preço sem perder cliente. Esse é o teste definitivo de uma boa empresa. E o teste é objetivo. A empresa subiu o preço. E o que aconteceu com o volume de vendas? Se ela subiu 8% e quase não perdeu venda, o poder é forte. Se ela subiu 3 e o cliente fugiu, é fraco. Uma empresa com poder de precificação é blindada contra a inflação, porque ela simplesmente repassa e o cliente aceita, porque ele não tem para onde ir. Mote número 4, efeito rede. É quando cada novo usuário torna o produto melhor para todos os outros usuários. Pensa numa bandeira de cartão. Quanto mais lojas aceitam, mais gente quer ter cartão. Quanto mais gente tem o cartão, mais lojas querem aceitar. Vira uma bola de neve que se retroalimenta. E o concorrente novo começa do zero, vazio, sem nenhum dos dois lados. É quase impossível competir com o efeito de rede maduro. Mote número 5, barreiras regulatórias. É quando a lei, a licença, a concessão impedem qualquer um de entrar no jogo. Uma empresa de saneamento tem contrato de concessão de décadas com o município. Ninguém pode chegar amanhã e começar a vender água na mesma rua. Uma farmacêutica tem a patente de um remédio. Ninguém pode copiar por muitos anos. Uma empresa de energia opera sob concessão. É um fosso protegido pela própria lei e é um dos mais duráveis que existem. Mote número 6, vantagem de escala. É quando ser gigante deixa a empresa com custo por unidade tão baixo que o concorrente pequeno simplesmente não consegue competir no preço. Quem compra e produz em quantidade absurda tem um custo que o pequeno nunca vai alcançar. O tamanho vira arma. E na hora de analisar, você não pergunta só, essa empresa aqui tem moat? Você pergunta duas coisas. Primeiro, qual que é o mecanismo específico da muralha dela? Qual o nome e qual o sobrenome dele? E segundo, esse mecanismo é durável? Ou seja, ele resiste aos próximos 10, 20 anos e às mudanças tecnológicas que estão vindo? Porque tem muralha que é feita de pedra e tem muralha que é feita de papelão. Uma marca centenária num setor estável é pedra. Uma vantagem tecnológica que pode ser superada por um concorrente novo daqui a 3 anos é papelão. E se você não conseguir identificar qual é a muralha de uma empresa, presta atenção. Provavelmente ela não tem nenhuma. E aí no longo prazo, o lucro dela está em risco, por mais bonitos que sejam os números do passado. Agora nós chegamos na parte mais importante dessa aula inteira. E eu vou ser direto, sem meias palavras, porque isso aqui pode ser a diferença entre você construir patrimônio ou passar a vida toda correndo atrás do próprio rabo. O investidor brasileiro precisa ter uma parte relevante do patrimônio investida nos Estados Unidos. Isso não é luxo, não é modinha, não é falta de patriotismo. É matemática. E eu vou te dar os motivos um por um. Motivo número 1. O mais brutal de todos, a inflação. A inflação é o imposto invisível que corrói o teu dinheiro sem que você perceba. É a perda de poder de compra ao longo do tempo. E aqui, a diferença entre Brasil e Estados Unidos é abissal.
Nas últimas décadas, a inflação média brasileira ficou na casa dos 6% ao ano. Nos Estados Unidos, ficou em torno de 2,5% ao ano. Parece uma diferença pequena, de 3 e poucos por cento, só que não é. Ao longo de décadas, isso é devastador. Deixa eu colocar em números, porque número não mente. Vamos pegar 10 mil reais. Para você comprar hoje o que 10 mil reais compravam há 10 anos, você precisaria de quase 18 mil reais. Agora vamos para 20 anos. Para comprar o que 10 mil reais compravam há 20 anos, você precisaria hoje de mais de 32 mil reais. Nos Estados Unidos, cerca de 16 mil dólares. E agora o soco no estômago. 30 anos. Para comprar hoje o que 10 mil reais compravam há 30 anos, você precisaria de mais de 57 mil reais. Nos Estados Unidos, cerca de 21 mil dólares. Traduzindo, quem guardou dinheiro em real perdeu mais de 80% do poder de compra em 30 anos. Quem guardou dinheiro em dólar perdeu cerca de 40%. É uma sangria contínua, silenciosa, que acontece enquanto você dorme e que a maioria das pessoas nem percebe porque o número na conta continua o mesmo. Motivo número 2, o tamanho e a qualidade do mercado. Na Bolsa Brasileira, a B3, a gente tem pouco mais de 400 empresas listadas. E sejamos honestos, dessas 400, o número de empresas que realmente passam num filtro rigoroso de qualidade que a gente apresentou aqui é pequeno. Muito pequeno. Nos Estados Unidos, só nas bolsas principais são milhares de empresas e o total de papéis negociados passa de 9 mil. É outro universo, cara. É a diferença entre escolher um prato num boteco com 5 opções e escolher num buffet com 1000 pratos. E não é só quantidade, é qualidade. As melhores empresas do mundo, aquelas que dominam o planeta, estão listadas lá. E eu não estou falando só de tecnologia, estou falando do setor financeiro, do setor de saúde, do setor de consumo, tudo lá é bom. E daí a gente entra no motivo 3, a estrutura da economia. Olha a composição da nossa bolsa. Ela é dominada por commodity, minério, petróleo, celulose, proteína e meia dúzia de bancos. Ou seja, a Bolsa Brasileira é refém de 2 fatores que ninguém controla: o preço internacional das commodities e o humor político de Brasília. Agora, olha a composição do mercado americano: tecnologia, saúde, consumo, serviços financeiros, indústria de alto valor agregado, setores que crescem de forma estrutural, década após década, independente do preço do minério de ferro. E tem o famoso custo Brasil, que é aquele conjunto de fatores que torna produzir aqui mais caro e mais difícil. Carga tributária altíssima e absurdamente complexa, insegurança jurídica, infraestrutura ruim, burocracia infinita, é um peso que a empresa brasileira carrega nas costas e que a concorrente americana não carrega. Motivo número 4. A cultura do empreendedorismo e da inovação. Os Estados Unidos construíram ao longo de mais de um século o melhor ambiente do mundo para criar e escalar empresas. Tem capital de risco disponível em abundância. Tem universidade de ponta conectada com a indústria e com o setor tecnológico. Tem uma cultura que não estigmatiza quem tenta e falha. E tem um mercado consumidor gigantesco e homogêneo para testar qualquer coisa. O resultado disso é que as empresas que estão mudando o mundo nascem lá e só lá. As que dominam a internet, as que dominam a inteligência artificial, as que revolucionaram a medicina. E quando você compra uma ação dessas empresas, você não está apostando no Brasil e nem nos Estados Unidos. Você está comprando um pedaço do crescimento global, porque essas empresas vendem para o planeta inteiro. Motivo número 5. Estabilidade e produtividade. Compara o PIB por habitante dos dois países. O americano produz por pessoa várias vezes o que o brasileiro produz. E não é porque o americano trabalha mais horas, ou porque o americano é mais inteligente, é porque ele trabalha com mais capital, com mais tecnologia, com melhor infraestrutura e melhores instituições. Produtividade é o que gera riqueza de verdade. E a diferença é gritante. E aqui eu preciso dizer uma coisa dura, mas necessária. O Brasil, pessoal, é um país com potencial gigantesco que insiste
década após década em tomar decisões erradas. A gente tem recurso natural, tem terra, tem energia, tem gente trabalhadora, e a gente entrega crescimento medíocre, inflação persistente, moeda fraca, insegurança jurídica, porque a gente não faz as reformas que a gente precisa fazer e não respeita o capital de quem investe, de quem produz. Isso não é opinião política, é o que os números mostram há 40 anos. Olha essa produtividade americana, é uma reta para cima, enquanto a nossa produtividade não sai do lugar há 30 anos. E eu vou ser mais duro ainda, você não tem que gostar disso, você tem que se proteger disso. Você não controla o rumo do país, mas você controla onde o teu patrimônio está. Então, quando você investe nos Estados Unidos, você ganha 3 coisas ao mesmo tempo. Você ganha exposição às melhores empresas do mundo. Você ganha exposição a uma moeda forte que protege teu poder de compra. E você diversifica o teu risco de país, que é talvez a coisa mais importante. Porque se você mora no Brasil, ganha em real, tem imóvel no Brasil e ainda investe só no Brasil, você tem 100% da tua vida financeira apostada num único país. Isso é concentração de risco absurda. E que tipo de empresa você encontra lá? Deixa eu te dar os exemplos concretos dos tipos de negócio que a gente busca. Uma Mastercard, que ganha uma taxinha em cada transação de bilhões de cartões no mundo inteiro, com margens absurdas, efeito de rede colossal e custo marginal quase zero para processar mais uma compra. Olha esses números que estão aparecendo na tua tela, olha a receita da Mastercard, olha o lucro, olha os dividendos que vocês tanto gostam, olha a quantidade de ações caindo conforme a empresa recompra e cancela ações. Uma Google, dona de um monte de dados e efeito de rede que nenhum concorrente sonha em alcançar, com bilhões de usuários de uma máquina de publicidade, é uma das mais lucrativas já construídas. Olha a receita desse negócio, olha o lucro líquido. Uma Meta, dona das maiores redes sociais do planeta, com bilhões de pessoas usando os produtos dela todo santo dia. Uma Eli Lilly, uma das maiores farmacêuticas do mundo, protegida por patentes, num setor onde a demanda só cresce porque a população envelhece e ninguém deixa de comprar remédio por causa de crise. Olha o padrão. Receita crescente, lucro recorrente, previsibilidade e muralhas gigantescas. É exatamente tudo o que a gente estudou nessa aula, reunido nas mesmas empresas. Agora tem uma dúvida prática que sempre aparece. Felipe, mas eu preciso mandar dinheiro para o exterior para investir lá fora? Você tem 2 caminhos. O primeiro são os BDRs, que são recibos negociados aqui na Bolsa Brasileira que representam ações de empresas estrangeiras. Você compra pela tua corretora daqui em real, sem burocracia nenhuma. O segundo é abrir uma conta numa corretora internacional e comprar as ações direto lá fora, em dólar, que te dá acesso ao universo completo e à exposição cambial direta. Tem vídeo aqui no canal comparando várias corretoras e ensinando a abrir conta e mandar o dinheiro. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O fato é que os 2 caminhos funcionam e a escolha depende do teu tamanho de patrimônio e do teu objetivo. Agora que você sabe escolher empresas, vem a pergunta: quantas eu devo ter? E aqui existem 2 erros opostos e os 2 são graves. O primeiro erro é a concentração excessiva. O sujeito coloca tudo em 1, 2 ou 3 empresas. E olha, por melhor que seja a tua análise, sempre existe o risco de você estar errado ou de acontecer alguma coisa imprevisível, uma fraude contábil, uma mudança regulatória, uma tecnologia nova que destrói o setor. Se isso acontecer com a única empresa da tua carteira, você perde anos de trabalho de uma vez. O segundo erro é a pulverização, que é o contrário. O sujeito compra 50, 60 ativos diferentes. E aí acontece o seguinte: primeiro, é impossível acompanhar bem 50 empresas, ler 50 balanços por trimestre, entender 50 negócios. E segundo, e mais importante, quando você tem 50 ativos, as tuas melhores ideias ficam diluídas a ponto de não fazerem diferença nenhuma no resultado. Se a tua melhor empresa multiplicar por 5, mas ela é 2% da carteira, isso não mexe em quase nada no teu patrimônio. O ponto de equilíbrio na nossa metodologia fica entre 8 e 12 ativos. Por que esse número?
porque a partir de 8 ou 10 ativos bem escolhidos, você já elimina a maior parte do risco específico, ou seja, do risco de uma empresa individual dar problema. Se uma das 10 quebrar completamente, isso é raro numa carteira de qualidade, você perde 10%, dói, mas não te tira de jeito nenhum do jogo. E ao mesmo tempo, com 10 posições, cada uma tem peso suficiente para fazer diferença de verdade quando dá certo. Mas atenção a um detalhe crítico que quase todo mundo erra. Não basta ter 10 ativos, eles precisam ser de setores diferentes. Se você tem 10 ações e todas as 10 são de bancos, você não está diversificado. Você tem uma aposta gigante no setor bancário, com 10 nomes diferentes. Se o setor sofrer, todas as 10 caem juntas. Diversificação de verdade é ter empresas cujos resultados não dependem das mesmas coisas. Tecnologia, saúde, consumo, serviços financeiros, energia, seguros e por aí vai. E a mesma lógica vale para diversificação geográfica e de moeda, que é o que a gente acabou de discutir. Ter parte no Brasil e parte no exterior, parte real e parte em dólar, é muito importante. E agora nós chegamos numa pergunta que trava muita gente, talvez a que mais trava. Felipe, mas essa ação, ela tá cara ou ela tá barata? É hora de comprar ou hora de esperar? E eu vou te dar uma resposta que talvez te choque. No longo prazo, para de se importar tanto com isso. Deixa eu te explicar por quê. Porque não é irresponsabilidade, é matemática. O sujeito fica esperando a ação cair para comprar. Ela sobe, ele fica esperando mais. Ela sobe mais. Ele fica esperando 2 anos para comprar 10% mais barato. E nesse meio de tempo a ação subiu 60% e ele ficou de fora lá. E nesse meio de tempo a ação subiu 60% e ele ficou de fora inteiro. O nome disso é tentar acertar o timing de mercado. E eu vou te dizer com toda a sinceridade de quem está 12 anos nesse mercado. Ninguém acerta isso de forma consistente. Nem os maiores gestores do mundo. Então qual que é a estratégia? É a mais simples e mais poderosa que existe. Compre todo mês, religiosamente. Caiu o salário? Separa o valor do aporte e compra as empresas da tua carteira. Mercado subiu? Compra. Mercado caiu? Compra. E agradece o desconto. Teve crise? Compra mais. Teve euforia? Compra também um pouquinho. Isso tem um efeito matemático lindo. Quando o preço está lá no alto, teu aporte compra menos ações. Quando o preço está lá embaixo, o mesmo aporte compra mais ações. Ou seja, você automaticamente compra mais na baixa e menos na alta, sem precisar adivinhar mais nada. O teu preço médio se ajusta sozinho ao longo dos anos. E se você tiver dinheiro extra disponível, aí sim, aumente nos recuos, quando o mercado entra em pânico e as boas empresas caem junto com as ruins. Aquilo não é motivo para desespero, é liquidação. É a mesma empresa com o mesmo lucro, mais barata. Quem entende isso, comemora as quedas. Agora, isso não significa comprar de olhos fechados para sempre. Existe uma coisa que você precisa fazer, e essa é a tua obrigação como sócio: acompanhar os balanços. A cada 3 meses, as empresas divulgam os resultados. E você vai lá e confere as coisas que a gente estudou hoje. A receita continua crescendo, o lucro continua crescendo, as margens estão saudáveis, a empresa está se endividando demais, a muralha continua de pé ou apareceu um concorrente que está machucando de verdade? Se a tese está intacta, você continua comprando e não faz mais nada, independente do que o preço fizer. Se a tese se deteriorou de verdade, ou seja, se os fundamentos pioraram de forma estrutural e duradoura, aí sim você vende e realoca. Mas repara, você vende por causa da empresa, nunca por causa do preço. E o último conselho dessa parte, talvez o mais valioso: foque nos números, esqueça a narrativa. Narrativa é o barulho, é manchete de jornal, é influenciador e analista falando que a empresa vai quebrar, é comentário no grupo de WhatsApp, é vídeo dizendo que o setor acabou. A narrativa muda toda semana e é feita para gerar clique e emoção. Os números mudam de 3 em 3 meses e contam a verdade sobre o negócio. Se os números estão bons e a narrativa é horrível, isso normalmente é oportunidade, não é risco. E agora, para fechar essa aula com chave de ouro, eu vou te ensinar a estruturar um plano de investimentos completo, do zero, passo a passo, as 2 fases.
como acumular patrimônio e depois como transformar esse patrimônio em renda para viver dele. Presta muita atenção nessa parte, porque é onde tudo que a gente viu hoje se junta. Mas antes eu preciso te fazer um convite. Você que acompanha o nosso canal conhece o nosso grupo de acompanhamento de trades. Mas o que muita gente não sabe é que a Trade Valor também tem um serviço de recomendações de investimento de longo prazo. Cá entre nós, cara, é o serviço que eu mais tenho orgulho de oferecer, porque ele é simples de seguir e ele é capaz de mudar completamente a vida de uma família e das próximas gerações dela. Funciona assim, a gente mantém 4 carteiras prontas, montadas e acompanhadas pela nossa equipe de análise, aplicando exatamente tudo o que eu te ensinei nessa aula. A carteira de ações brasileiras de crescimento, com as melhores histórias de crescimento da nossa bolsa. A carteira de dividendos, para quem já tem patrimônio construído e está na fase de gerar renda passiva, usufruir. A carteira de BDRs, que é o jeito mais simples de você ser sócio das gigantes americanas, comprando aqui, diretamente da Bolsa Brasileira, sem mandar dinheiro para fora. E é óbvio a carteira de ações americanas, investindo direto lá fora no mercado mais forte do mundo. E você não recebe só uma listinha de códigos. Não. A nossa equipe analisa cada empresa com o rigor que eu te mostrei hoje. Os números, a qualidade do negócio, a muralha, tudo. A gente lê cada balanço de cada empresa todo trimestre e te avisa se alguma coisa mudar na tese. E no comecinho de todo mês você recebe um relatório com as sugestões de aporte. Exatamente onde colocar o teu dinheiro naquele mês. É literalmente terceirizar para o nosso time o trabalho pesado. Escolher as empresas certas, vigiar os fundamentos e manter disciplina dos aportes. Você só executa e deixa a floresta crescer. E olha, isso custa menos que uma pizza por mês. É sério, menos que uma pizza por mês para ter uma equipe de análise inteira cuidando do teu futuro financeiro. Para conhecer, é só clicar no primeiro link aqui na descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code que vai estar aparecendo aí na tela. Preencha o formulário com teu nome, e-mail e telefone que a nossa equipe entra em contato contigo pelo WhatsApp e te apresenta as carteiras. Agora sim, feito o convite, bora para minha tela montar o plano completo. Bom, vamos lá então. O plano de investimento que eu quero te ensinar a montar é um plano que tem 2 fases. A primeira fase é a fase da acumulação. É a fase que você vai construir o teu patrimônio. Você não vai colher nada, tá? Aqui você vai plantar a floresta na nossa analogia do vídeo. Então eu chamo essa fase de acumulação porque ela consiste em você fazer aportes mensais em empresas extraordinárias. Você montar essa carteira que eu te ensinei de empresas extremamente interessantes, em setores diferentes, empresas que atendam todos os critérios quantitativos e qualitativos, e todos os meses você ir lá e contribuir, todos os meses você ir lá e comprar. Independente se está subindo, se está caindo, se está de lado, você vai comprar pacientemente. Essa é a parte difícil. Essa aqui é a parte fácil. Mas vamos começar com a parte difícil. Lembra, teu foco aqui está em crescimento, não dividendo. Tudo é reinvestido. Então, caso a empresa pague dividendo, você vai colocar esse dividendo de novo na bola de neve. Você vai reinvestir ele junto com o teu aporte. Eu vou abrir aqui a plataforma da Trade de Valor e eu acho que vai ficar bem fácil de você entender essa fase de acumulação que eu quero te mostrar. Eu escolhi aqui algumas empresas para a gente fazer esse teste, eu vou apresentar para você. Eu tomei a liberdade de não incluir absolutamente nenhuma empresa de tecnologia. Então, sabe essas empresas maravilhosas, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Meta? Eu não vou colocar essas empresas aqui, tá? Elas vão ficar de fora da nossa carteira. Por que que elas vão ficar de fora da nossa carteira? Porque eu quero te mostrar que é possível você investir a longo prazo com ações de empresas normais, empresas que não estão inventando a roda. Empresas que estão simplesmente fazendo coisas normais, desempenham atividades normais. Elas não inventaram a inteligência artificial, elas não inventaram a internet, elas não inventaram as redes sociais. Por exemplo, Mastercard.
Mastercard é a primeira empresa que eu queria colocar aqui na nossa carteira. Mastercard, como é que ela trabalha? Qual que é o business dela? É muito simples, tá? Aqui eu vou até avaliar a empresa aqui com 5 estrelas. A Mastercard ela ganha dinheiro cada vez que alguém passa algum cartão dela. É assim que ela ganha dinheiro. Então alguém passou um cartão da Mastercard, seja esse cartão de débito ou de crédito, ela vai ganhar dinheiro. Ela vai ganhar uma fraçãozinha pequenininha. Agora pensa comigo. Quantos cartões existem no mundo da Mastercard? Segundo a plataforma aqui, ó, 3,4 bilhões de cartões de crédito e de débito. Cada vez que alguém passa um cartão desse, cara, essa empresa ganha dinheiro. Olha que modelo de negócio bom. Olha a curva de receita dessa empresa. Tirando 2020, que teve aqui, ó, 3 trimestres de queda, algo bem pontual por conta das restrições que nós tivemos lá da pandemia, né? As restrições de circulação. Tirando isso, foi uma reta, um crescimento linear. Aqui embaixo, ó, nesse quadro, você vai ver que existe o CAGR e o R quadrado. Não se desespere com esses termos. O CAGR nada mais é do que a taxa de crescimento anual em várias janelas. Então, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos. Olha só que interessante. Se você pegar os últimos 20 anos, a Mastercard cresceu a receita a uma taxa de 13% ao ano. 13% ao ano. Se você pegar 10 anos, mesma taxa de 13% ao ano. Se você pegar 5 anos, já subiu para 16. 2 anos, 15. 1 ano, 16. Veja que é uma empresa que não está desacelerando o crescimento, muito pelo contrário, está acelerando o crescimento. E olha que legal, se você ajustar pela inflação, ó, continua sendo uma curva maravilhosa, um crescimento real de 10% ao ano nos últimos 20 anos, já descontada a inflação, e de 13% nesse último ano. Então, simplesmente excepcional. Se a gente pegar aqui, ó, o lucro líquido dessa empresa, olhe isso. Olha que curva espetacular, olha que maravilha! Lucro recorrente, crescente. É um modelo de negócio extremamente previsível. Não satisfeita, tá? A Mastercard, além de ganhar dinheiro a cada transação que acontece na rede dela, ela também ganha dinheiro vendendo serviços para os bancos de combate à fraude, por exemplo. Inclusive, esses serviços aqui estão crescendo num ritmo até maior, ó, 22% ao ano a receita desses serviços. Enquanto que a receita da rede de pagamentos a gente viu que está crescendo de forma um pouco mais lenta. Então é simplesmente sensacional esse negócio, tá? Aqui na plataforma da Trade a gente tem um botão chamado Análise da Aurora. A Aurora é nosso agente de inteligência artificial aqui da plataforma. A gente fez a Aurora entender exatamente como analisar uma empresa do jeito que eu te ensinei nesse vídeo. E olha só que legal, ela vai lá e ela analisa a Mastercard. E ela dá uma nota de 0 a 100. Ela deu uma nota de 90 para essa empresa. Excepcional. E ela olha tudo, ó. Então, sobre a empresa, modelo de negócio, como que ela ganha dinheiro, a jornada dela, toda a linha do tempo, as vantagens competitivas, você vai ver que mais para baixo tem uma seção só voltada a isso, ó. Então ela analisa dimensão por dimensão, ó. Então primeiro ela olha a receita, depois ela olha o lucro e o fluxo de caixa, depois ela olha o preço. Ações boas costumam ser bem precificadas. Olha que maravilha que foi a trajetória da Mastercard. Saiu aqui de $80, ó, para $500 nos últimos 10 anos. Drawdowns, então todos os recuos que ela fez na história, o pior recuo dela foi ali em 2020, que ela caiu 40%. A comparação dela com o índice S&P, que é o principal benchmark do mercado americano, o ROIC, olha o ROIC dessa empresa, 49%. Lembra que eu te falei que qualquer ROIC acima de 15 é excelente? O ROIC disso aqui é 49%. Então é uma empresaça. Ela paga dividendos e recompra ações, tá? A plataforma avaliou ela com nota 90 porque ela tem um moat absurdo também, ó. Custos de troca, efeitos de rede, poder de precificação, vantagens de escala, dados proprietários, durabilidade do moat.
Então, assim, é simplesmente excepcional este negócio. A ideia é fazer uma carteira com bons negócios. Eu tenho aqui uma ferramenta na plataforma chamada Portfólios. Aqui você consegue simular como teria sido um portfólio ao teu gosto. E eu vou fazer uma simulação aqui, ok? Eu vou colocar aqui na fase da acumulação que você começou a investir em 2000 e que você parou a fase de acumulação, terminou a fase de acumulação em 2012. Então, 12 anos de acumulação. Eu escolhi esse período por um motivo muito simples. No meio dele, em 2008, a gente teve a pior crise financeira da história dos Estados Unidos. Então eu quero ver como que teria se comportado um portfólio desses de boas empresas com uma crise bem no meio do período que você está acumulando patrimônio. Aqui a gente consegue configurar exatamente qual que vai ser a moeda do portfólio. Eu vou colocar real mesmo, tá? Eu vou colocar aqui o valor inicial de R$ 1.000 e eu vou colocar aportes, né? Contribuições de R$ 500 por mês, ok? Você começou com R$ 1.000 e você colocou R$ 500 por mês. Olha só que legal! Aqui você consegue montar o teu portfólio. Então, além de colocar a Mastercard, eu vou colocar outras empresas. Eu vou colocar aqui a Orly, O-R-L-Y. Ela é uma revendedora de autopeças. Ela vende peças para carros usados. Se você parar para pensar, é um excelente negócio, porque diferentemente do negócio de carros, que depende da ciclicidade da economia, né? Se a economia vai bem, as pessoas compram carros, se a economia vai mal, as pessoas não compram carros, a O'Reilly ela só trabalha com as peças. Independente se as pessoas estejam com dinheiro para comprar um carro ou não, elas vão precisar fazer manutenção. As oficinas mecânicas vão precisar de peças, e quem vende tanto para as oficinas quanto para o público direto é a O'Reilly. Ela tem aí milhares de lojas espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e México, 6.644 lojas. Então, assim, simplesmente excepcional esse negócio. Olha a curva de receita, olha só o lucro líquido desse negócio. É isso que a gente quer ver, lucro líquido recorrente e crescente. Não paga dividendos, normal, ela reinveste tudo na empresa e ela recompra ações para gerar mais valor para os seus acionistas. Então essa é outra empresa que vai entrar aqui na nossa análise. Eu vou colocar a Rollins. O que faz a Rollins? A Rollins é uma empresa de pesticidas. Ela tem serviço de detetização, ela vai na sua casa para combater baratas, ratos. É outra super empresa. Olha a curva de receita disso aqui. Por quê? Porque é algo normal, é algo que não é cíclico, é previsível. Ela fecha contrato com os consumidores para todo ano detetizar as casas e ela recebe como se fosse uma assinatura. Ó, residencial, comercial, cupim, tá vendo? Você tem aqui a receita da empresa. Olha o lucro dessa empresa. Olha que sensacional o lucro. Olha a curva de lucro. Desde 1998 o lucro só cresce, é positivo e só cresce. Então é outra empresa sensacional. Rollins, ok? Essa aqui a Aurora não tem análise ainda, ela vai analisar. Enquanto ela está analisando, a gente já coloca aqui, Rollins. Outra empresa que eu quero colocar aqui, tá? A Cintas, C-T-A-S. O que essa empresa faz? Cintas. Essa empresa aqui aluga uniformes. Sim, é isso aí, ela aluga uniformes. Esse é o modelo de negócio da Cintas, ó. A maior fornecedora de uniformes corporativos e serviços empresariais dos Estados Unidos, ó. Nota 82, muito boa. Olha que sensacional a Cintas. Olha a curva de receita. Olha só o lucro e o fluxo de caixa dessa empresa. Só cresce todo trimestre dá lucro. Tirou aqui, ó, 82 na plataforma. Então vou colocar aqui também, tá? Vou colocar a Fast. Opa, coloquei em cima das Cintas. Cintas, Fast. O que faz a Fast? A Fast, Fastenal,
é uma distribuidora de fixadores. Estou falando aí de parafusos, porcas, suprimentos industriais. É a base aí, né, de toda a indústria, tá? Ela também tem máquinas de venda automática, então ela é dona de vending machines. É que essas máquinas de venda de diversas coisas, ela tem várias máquinas espalhadas por lojas, centros comerciais, tá? Só para você ver aqui, um excelente negócio, Fastenal, tá? Fastenal, ó, a receita, tá acelerando o negócio, ó, tá crescendo cada vez mais rápido. Olha o lucro, ó o lucro, ó o ROIC, ó, 31%, tá? Então é uma empresa sensacional, maior distribuidora industrial de fixadores e suprimentos de manutenção, loja de ferragens de alta tecnologia, e ela tem as vending machines. Tá? Eu também vou colocar aqui a Raico, Felipe. O que faz a Raico? A Raico é uma das maiores fornecedoras independentes de peças de reposição para aviação e componentes eletrônicos para defesa e espaço, conhecida por oferecer alternativas aprovadas pela FAA a preços menores que os fabricantes. Essa empresa ela faz o seguinte, tá? Todo o setor de aeronáutica precisa de peças de reposição, só que essas peças são caríssimas. A Raico é uma das poucas empresas reguladas, tá? Aqui o moat, né, a barreira é regulatória, então ela gastou rios de dinheiro para ter essas licenças para vender essas peças de reposição, e que ela mesma produz a um preço muito mais barato do que as fornecedoras originais, tá? Então, é empresaço, nota 81, tá? Empresaço, curva de receita sensacional, ó, pouquíssima ciclicidade. O lucro também, né? Sensacional, ó, pouquíssima ciclicidade, só ali em 2020 mesmo. Então eu vou colocar ela aqui. E por último eu vou colocar a Y, tá? A Eli Lilly, que é uma das maiores farmacêuticas aí do mundo, tá? Faz medicamentos para diabetes, obesidade, faz medicamentos para tratamento de cânceres, de doenças imunológicas, tá? É uma empresaça. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas, tá? Temos aí 7 empresas. Acho que tá bom. Aqui a gente pode colocar o peso de cada uma delas no portfólio que a gente quer simular, tá? Eu vou colocar o peso igual para elas, para todas elas, e vou clicar aqui em analisar portfólio. Então, olha só que legal, nós estamos pegando aí de 2000 até 2012, 12 anos. R$ 1.000 iniciais e aportes de R$ 500. Ah, pessoal, temos um problema, ó. A Mastercard, tá vendo aqui, ó? A Mastercard, ela só tem histórico de 2006 para cá, tá? Então nós vamos ter que ajustar. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer de 2006 até 2016. Pronto. Se a gente consegue pegar 10 anos, ou melhor, 2006 até 2018, né? A gente pega 12 anos, igual a gente queria fazer 2000 até 2012. Então mudou, 2006 até 2018, tá bom? Vamos lá, analisar portfólio. Assim a Mastercard pega também, assim como as outras, o período inteiro de 12 anos. Eu quero mostrar para você, ó, 12 anos aportando todos os meses nessas empresas, tá? Então veja, valor inicial R$ 1.000, saiu do teu bolso todos os meses R$ 300, ó. Você consegue ver aqui, ó, tá? Saiu do teu bolso, aliás, R$ 500, ó, todo mês você colocou R$ 500. Você terminou isso aqui com 674 mil. Detalhe, só saiu 76 mil do teu bolso. Então, durante o período inteiro, você colocou 76 mil. 12 anos aportando R$ 500 por mês, R$ 1.000 no começo. Isso aqui virou 674 mil reais. Ah, Felipe, tá bom. Tô tão impressionado assim, multiplicou aí, né, praticamente 10 vezes. Calma, gafanhoto. Calma, você não viu nada ainda. Essa é a primeira fase, a fase da acumulação. Agora nós vamos para a fase do usufruto. A fase do usufruto é viver de renda. Aqui, ao invés de aportar, você vai começar a retirar dinheiro para viver. Detalhe, você vai fazer retiradas anuais, sempre no começo do ano, sempre em janeiro, de 4 a 6% do patrimônio. Quanto que esse patrimônio cresceu, tá? Ele teve um crescimento
de 10 vezes, né? Quase 10 vezes, 8 vezes e meia, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 5% de retirada por ano, tá bom? 674 mil. Então, nova simulação, valor inicial 674 mil, retirar anualmente 5%, ok? Então, aqui as mesmas empresas, mesma proporção, só que agora de 2018 em diante, até 2026. Eu vou colocar aqui, ó, ano atual, daí ele pega até os meses aqui de 2026. Olha só que legal. Agora chega a hora de você pegar esses 674 mil que você construiu na fase de acumulação e passar a usufruir disso. Então, olha que bacana. Passaram-se aí mais 8 anos. Nesses 8 anos você não colocou nada, você só tirou. Quanto? 5% no ano. Mesmo tirando 5% no ano, o valor final foi para 4 milhões. Então, teu patrimônio continuou crescendo. 4 milhões. Detalhe, agora você tem proventos. Sim, no primeiro ano, 11 mil. No segundo ano, 13 mil. No terceiro, 20 mil. No quarto, 21 mil. No quinto, 22 mil. No sexto, 25 mil. No sétimo, 28 mil. No nono, 31 mil reais. Olha só que interessante, pessoal. Isso aqui são os proventos, dividendos. Agora vem as retiradas. Então, aqui ele já está somando, tá? Os proventos com as retiradas. Este ano, você retirou 224 mil reais da tua carteira. 224 mil reais divididos por 12 é 18 mil reais por mês. Tem imposto de renda? Tem, 15%. Pronto. 15.800 reais por mês. 15.800 reais por mês. Depois de 20 anos investindo em empresas extremamente perenes, nenhuma delas inventou a roda aqui, nenhuma delas inventou a internet, a inteligência artificial. Estamos falando de empresas que vendem peças automotivas, medicamentos para diabetes, parafusos, cartões de crédito, contra cupim, rato e barata. Olha o poder do mercado de ações, o poder de você ter participações societárias. Lembra lá, saiu do teu bolso 74 mil reais. Isso foi o que você colocou de dinheiro, cara, 74 mil reais lá na fase de acumulação. Agora na fase de usufruto, 8 anos depois, você está ganhando 15 mil, quase 16 mil reais por mês, sem fazer nada. Nada. Dá para fazer, Felipe, dá para fazer uma carteira de dividendos, vender isso aqui e fazer a carteira de dividendos? Dá. Dá para você conseguir um yield maior, ao invés de 5% ao ano. Por que eu acho interessante manter essas empresas e ir retirando 5% ao ano? Porque são empresas boas. Elas vão continuar crescendo naquele ritmo que você viu ali de 12%, 15% ao ano. Então, teu patrimônio continua sendo reajustado pela inflação enquanto você tira renda. Olha que maravilha! Galera, isso aqui é sensacional. Eu não vou nem mostrar para você o que aconteceria se a gente tivesse aqui no ranking, porque tem um ranking na plataforma, um ranking fundamentalista, tanto ações brasileiras quanto ações americanas. Se a gente começar a colocar tecnologia aqui, começar a colocar empresas mais inovadoras, esses 4 milhões seriam 40. Então, o segredo, cara, tá em você construir uma boa carteira, aportar todos os meses até chegar num ponto onde você começa a fazer retiradas. Detalhe, quanto maior for esta fase aqui da acumulação, maior vai ser a tua renda no usufruto, tá? Quanto mais dinheiro você colocar aqui na acumulação, mais dinheiro você vai ter de renda no usufruto e mais rápido você chega no usufruto. Se você é jovem e está me assistindo, isso aqui é para você. Aproveite, o tempo é o maior ativo que nós temos. Coloque o máximo de dinheiro, foque a tua vida em acumular participações societárias de boas empresas. A gente tem a Bolsa de Valores para isso. Se você já tem uma idade mais avançada, faça uma carteira dessas.
10 anos você entra na fase do usufruto. E outra, faça uma carteira dessa pro teu filho, pro teu neto, e entregue na mão dele quando ele tiver 18 anos, para ele dar continuidade a isso aqui. Mais importante do que o dinheiro vai ser a educação, a mentalidade de se tornar sócio de boas empresas. Olha o tamanho do que a gente acabou de ver. Não tem mágica, não tem sorte, não tem aposta, tem método, consistência e tempo. 3 coisas que estão inteiramente a teu alcance a partir de hoje. E se você quer fazer isso com a nossa equipe do teu lado, com as 4 carteiras prontas, com a análise de cada balanço feita para você e o relatório de aporte todo comecinho de mês, o convite continua de pé. Clica no primeiro link na descrição ou aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela. Preencha o formulário e a minha equipe vai entrar em contato contigo pelo WhatsApp. E aí, deu para ver o caminho completo, né? Deixa eu recapitular tudo o que a gente viu hoje para ficar bem cristalino na tua cabeça. A gente viu que existem 2 formas válidas de operar na bolsa e que o problema não é escolher uma, é misturar as duas para não admitir um erro. A gente viu que longo prazo é medido em anos, não em meses, porque empresas levam anos para prosperar. Igual árvore. A gente viu o que significa ser sócio, que as empresas são entidades que criam riqueza de verdade dentro da economia, que elas trabalham 24 horas por dia sem parar, que pessoas ricas possuem ativos enquanto o resto só tem tempo para vender. E que você também pode ser dono comprando pedacinhos de empresas maduras na bolsa. A gente viu como avaliar qualidade, receita crescente orgânica, lucro recorrente crescente, ROIC alto, cuidado com a armadilha do dividendo e com a diluição. E mais importante que os números, análise qualitativa, setor perene, modelo de negócio previsível, fuga da ciclicidade e uma muralha de verdade protegendo o lucro. A gente viu por que investir nos Estados Unidos não é opcional para quem leva isso a sério. Inflação muito menor, moeda forte, milhares de empresas, economia feita por sucesso e as melhores companhias do planeta. A gente viu que diversificação certa fica entre 8 e 12 ativos de setores diferentes. E a gente viu a execução, comprar todo mês sem tentar adivinhar o timing, aumentando nos recuos, acompanhando os balanços, focando nos números e ignorando a narrativa. E por fim, o plano completo. Primeiro a fase de acumular, por pelo menos 10 anos, comprando empresas excepcionais todo mês. Depois a fase de colher, retirando 4 a 6% ao ano e deixando o resto do patrimônio continuar crescendo. Vamos fechar com a coisa mais importante de todas, porque é sério. Nada disso funciona sem tempo. Tempo é o único recurso que você não consegue recuperar depois. Cada mês que você adia começar é um mês da parte mais poderosa da bola de neve que você está jogando fora. Porque os primeiros anos são os que mais têm tempo para a composição trabalhar. Você não precisa começar grande, você precisa começar hoje. R$100 por mês investidos numa empresa excepcional valem infinitamente mais do que R$1.000 por mês que você vai começar a investir quando as coisas melhorarem. Porque as coisas nunca melhoram sozinhas. E o tempo não espera, ele passa. O brasileiro médio passa a vida vendendo horas do próprio tempo e comprando bens e serviços das empresas que continuam enriquecendo. O investidor faz as 2 coisas. Ele vende o tempo dele e vai comprando, mês a mês, pedaços dessas empresas. E chega um dia, se ele foi disciplinado, em que o dinheiro que as empresas produzem para ele é muito maior do que ele consegue produzir vendendo o próprio tempo. E o melhor, não tem limite. Esse dia tem nome, se chama liberdade financeira. Ele é matematicamente alcançável para quem começa e não desiste. Se esse vídeo te agregou, faz uma coisa por mim, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e salva esse vídeo, porque ele é longo e você vai querer voltar nele. E comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te fez repensar a tua carteira. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que dá. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você chegou até esse ponto de assistir uma aula desse tamanho, você já está na frente de 95% das pessoas, porque a maioria não tem nem paciência para isso. Eu sou o Felipe Dabu, este é o canal Trade de Valor e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço e até a próxima.